Clístenes, né? Tem que olhar lá, né? Por isso que está ali. Exatamente. Mas eu, olhando o tema, quando eu vi o tema, eu digo, não, eu preciso disso daqui lá na corregedoria. Aí eu vou retornar um pouco, porque, assim, com relação às visitas, relatórios, Socorro, desculpa, só para atualizar o Clístenes, a Socorro é do estado do Pará. Pois não, Socorro. Pará. Desculpa. Então, eu estava pensando aqui, pelo que eu vi do tema, né, do que seria discutido, acabou que eu acho que até foi para um outro cantinho, mas só para recuperar, eu fui promotora de justiça há 5 anos de execução penal. Então, desses relatórios aí eu conheço todos, da frente origem. e costa, inclusive quando eles perguntam se a água é aquecida e se a comida tem 420 gramas, mais ou menos. Né? Então, eu fico me perguntando também essa informação. Mas uma coisa interessante, que quando me perguntaram da comida, eu acho que tudo ali tem um objetivo, você tem que saber como explorar. Quando eu fui verificar a questão da comida, por relatório é só no anual que tem essas informações, né? Nos quadrimestrais não tem. E eu cheguei numa história, eu fui, na realidade, por preencher esse requisito aí, eu disse, não, agora eu vou querer pesar para saber, estão me perguntando. E a gente encontrou inúmeras irregularidades só nesse item da comida. O peso não era adequado, a comida não era o que a empresa se comprometia a entregar, estava totalmente diferente, e isso nós conseguimos corrigir, e em outros estabelecimentos conseguimos fechar a cozinha do presídio. Então, eu acho assim, é penoso. Eu tenho pena de promotor de primeira instância, porque ele é, né, o que faz tudo. Quando é na capital, que é mais especializada, a coisa facilita. Mas eu acho que, sim, são relatórios, embora sendo do CNMP enviados, a gente consegue tirar muita coisa e trabalhar. Então, quando eu vejo inspeções, essas coisas, visitas, eu penso como uma possibilidade de um trabalho, até de um plano de atuação do promotor de justiça. Aí a gente vai por esse lado, tira, né, a boa história da coisa e vai fazendo. Mas, voltando para o tema, né, que você colocou, eu achei muito interessante, como ele está dizendo, correções, inspeções e a questão da atuação resolutiva do membro. Então, vou buscar, que eu imaginei que nós tivéssemos que trabalhar, como aferir essa resolutividade. Esse é um ponto. Nos termos que vocês mandam com antecedência, eu até procurei, eu posso estar enganada, eu não vi um item que eu conseguisse perceber como a Corregedoria Nacional iria aferir essa resolutividade de cada membro. Isso Perfeito. foi um item assim, que eu tive um pouco de dificuldade, porque eu vi muito número, muita quantidade, mas a gente sabe que quantidade não é mérito para qualidade e a gente não ia ter como fazer bem direitinho. Imaginei que, na visita pessoal, vocês iriam exatamente na questão da resolutividade. Com base nessa história da resolutividade, eu fico pensando, nós chegamos no interior e vamos aferir como? Eu já comecei a incluir um pequeno item nas correções. Eu coloco assim, meu colega, você tem algum trabalho que você gostaria de destacar para a corregedoria como um trabalho que você acha que teve alguma repercussão social, algum benefício para a sua comunidade aqui, e deixa ele à vontade. E nós descobrimos assim projetos que nem a corregedoria tinha conhecimento, porque eles não informavam, maravilhosos lá. Então, eu estou adotando isso. Ainda não está implementado formalmente, porque isso precisaria ser alterado, o nosso provimento das inspeções e correções, né? Mas é algo que nós estamos já implementando na prática para ver se está dando certo, implementa formalmente. Então, inclusive, o retorno dos colegas é muito grande, porque eles dizem que, pela primeira vez, a corregedoria está ouvindo, está, né, sendo parceira deles, que eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Então, eu fico muito preocupada se não seria interessante ter alguma coisa da Corregedoria Nacional orientando uma forma com que fosse previsto para todos os ministérios públicos para que a gente pudesse avaliar essa resolutividade. Perfeito. Certo? Okay. Então, no sentido de realmente contribuir e achar que se algo saísse do CNMP ia ficar bem mais interessante. Eu vou respondendo um a um ou aguardo? Todos. O que é que você acha melhor? Escolha sua. Se tiverem muitas, eu me perco. Deixa eu... Pois não. Também prometo responder bem rápido para a gente dar a oportunidade a todos. Na verdade, é só uma complementação do que a colega falou. E como nós tivemos no Amazonas, um pouco antes do Pará, a correção, e a doutora Jussara explicou, até, inclusive, foi a motivação da apresentação dela. Porque os colegas se sentiram, assim, vou ser bem sincera, revoltados, porque quando viram que alguns que veio no relatório dizendo que o colega não tinha resolutividade, baixa resolutividade.
Aí os colegas, principalmente da área de cidadania, que fazem... Como é que chegou-se a essa conclusão? Como que chegou a essa conclusão? De onde eles tiraram essa informação que eu não tenho resolutividade? Qual foi o parâmetro? Qual foi o critério? Perfeito. E aí, até porque cidadania, em geral, ele faz muito atendimento também individual. Apesar de não ser o nosso foco, obviamente, mas ninguém vai recusar atender um idoso, ninguém vai... Enfim. Sem dúvida. Então, tem a resolutividade notícia de fato. Então, isso foi um questionamento. Perfeito. E o segundo é agora, que nós estamos já no segundo momento, que é fazer a resposta ao Conselho Nacional dos acompanhamentos, já depois do relatório conclusivo. Isso. Aí nós recebemos já, no nosso caso, nós recebemos um termo de acompanhamento. Então, também outro formulário. Já é outro formulário. Bem lembrado. Né? Que é o termo de acompanhamento, que a Socorro disse que não recebeu lá no Pará, mas tudo bem, manda para ela. E, então, também eles tiveram essa dificuldade também já no preenchimento desse segundo relatório, porque, inclusive, pedem informações muito específicas, até número de páginas de último ato de andamento e a página. Só que, por exemplo, nosso sistema é virtual. Eles estão tendo que baixar cada procedimento para descobrir qual é a página para colocar lá, entendeu? Então, assim, talvez... e também ele não é tão autoexplicativo. Então, toda hora a gente recebe lá na corregedoria. O que significa isso? Eu falei, eu também não sei. Liga para o Clístenes. Eu vou ligar para o Clístenes. Então, assim, a gente tem essa certa dificuldade, porque nesses termos de acompanhamento, embora aparentemente eles sejam apenas numéricos, mas tem algumas informações que elas não são autoexplicativas. Então, o colega quer saber, isso é de quando a quando? Isso é não sei o quê. Então, e algumas informações como essa que eu estou te falando, que eles ficaram assim chocados. Como é que eu vou responder a todos os inquéritos civis que eu tenho em andamento, o último ato dele de impulsionamento e o que o CNMP considera, por exemplo, como impulsionamento? Aí ele fica toda hora ligando. Então, por que eu tenho que colocar... Foi muito bom você tocar nesse ponto. Por que eles querem o número da página? Eles vão vir aqui ver o número da página? Eu tenho que mandar a página? Quer dizer, não estão confiando na minha informação? Se eu estou dizendo que o último ato é esse, né? Então, no nosso caso, por exemplo, que os da capital são já informatizados no extrajudicial, que só foram essas que foram acompanhamento, eles estão ficando enlouquecidos, porque tem que baixar todos os procedimentos para descobrir onde é a página, porque o sistema ele mostra por movimento, né? Ele não fala página, ele fala movimento número tal, ele não diz número, só quando você imprime, né? Então, tem todas essas dificuldades e que talvez seja, né, a sugestão é melhorar nesse sentido, para que ele seja um relatório realmente acessível e para os membros responderem também com uma certa facilidade. Perfeito. Tá bom? Eu te agradeço, Helen, pela oportunidade de tratar da questão do acompanhamento, que é um aspecto que tem gerado muita dúvida e realmente, né, se questiona muito, e eu vou tentar, de forma bem breve, tratar dele. No nosso caso, no primeiro, a gente até fez uma inspeção mesmo. Todas as promotorias foram inspecionadas e, além do termo, nós fizemos... vamos dizer, quase uma correição, com um olhar também da corregedoria local, ou seja, se da correição para agora, se realmente, efetivamente, melhorou aos nossos olhos, digamos assim. Vai ser muito bom para mim falar do acompanhamento, porque eu participei das correições, antes de assumir, em janeiro, de algumas correições em que foram determinados vários acompanhamentos de membros, inclusive na Paraíba. Na Paraíba, 16 membros, 16 promotorias entraram no radar do acompanhamento. Só que eu estava na Corregedoria Nacional. A partir de janeiro, quem foi fazer o acompanhamento? Eu, como promotor corregedor. Então, eu senti na pele, né, o que eu tinha determinado lá atrás, achando que quem ia fazer era outra pessoa. Então, eu vou poder falar nisso. Mas, antes disso, eu queria tocar naquela questão da Socorro, né? Eu vou explicar a vocês aqui mais ou menos o que foi que aconteceu. Quando o Douglas me mandou o zap formulando o convite para vir, quando eu li o convite e o tema que ele colocou, a interpretação que eu tive era que os senhores queriam conversar aqui sobre, vou dizer o tema que me veio à mente, os critérios de aferição da resolutividade pela Corregedoria Nacional. Confesso que fiz essa interpretação equivocada, me parece. E aí elaborei um material com esse pensamento, com essa ideia. Quais são os critérios adotados pela Corregedoria Nacional, quando de suas correições, quando de suas inspeções, ou seja, né, quais são os parâmetros para aferir resolutividade, atuação resolutiva, etc.
Mas quando foi ontem ou anteontem, eu não me recordo bem, Douglas, que eu fui ler novamente a mensagem, eu vi aquela questão dos formulários, que tinha passado desapercebido. Eu acho que eu estava com tanta vontade de falar sobre critérios de verificação de atuação resolutiva, que passou em branco. Quando eu li, eu disse, nossa, o assunto é outro, a discussão é outra. Por isso que eu liguei para o Douglas. E aí o Douglas disse, não, lá existe uma discussão sobre essa questão da resolutividade do que resulta, não é, dos formulários que são recolhidos, para onde vai essas informações, para que é que servem e tal. Eu fiquei até um pouco triste. Eu digo, a maior parte dos formulários não são da Corregedoria Nacional, são das comissões, então não vou ter nem muito o que falar sobre isso. Fiquei até um pouco... Não, eu vou me colocar à disposição dos colegas lá para a gente fazer um ping-pong e trocar umas ideias. Mas, tentando de forma muito abreviada tocar nessa questão, porque aí eu acho que mereceria uma outra conversa, né, com mais calma, e não precisaria nem ser aqui, enfim, a gente pode conversar sobre isso em qualquer momento. Eu assisti às discussões hoje à tarde ali sentado, e, como a gente não tem voz, né, a gente não pode interferir, mas eu ficava me segurando assim para responder algumas questões que surgiram e que são relativamente simples. Por exemplo, alguns dos corregedores, eu não me recordo bem qual, disse assim, o que é resolutividade? Qual é o conceito? Acho que foi a doutora lá do... Estava sentada ali, onde o Carlos está, por ali. Qual é o conceito de resolutividade? O que é resolutividade? Nós precisamos de um conceito. Nós já temos esse conceito. Não é? A Corregedoria Nacional hoje ela se baseia na recomendação de Aracaju, né, que teve a sua origem onde? Aqui. Foi no CNCG, e pelas informações que eu tive, o GENAI teve participação nisso, parece que participou dos debates, das discussões, não é? Ativamente, enfim, nasceu aqui. E nasceu por quê? Surgiu da necessidade que se tinha de se definir efetivamente critérios, parâmetros, diretrizes, porque não é fácil aferir resolutividade. Não é? E vou mais além, continua sendo muito difícil. Continua sendo. A recomendação de Aracaju contribuiu, está contribuindo enormemente. Mas eu pergunto, resolveu? Né? Resolveu o problema? Com a recomendação de Aracaju, a gente tem como aferir objetivamente, facilmente, a resolutividade de um membro? Penso que não. Mas antes de vir para cá, conversando com o doutor César Klug, o nosso coordenador de correições, César me disse uma coisa que eu achei muito interessante. César disse, olha, não esqueça de dizer aos nossos colegas lá que a recomendação de Aracaju, ela é o começo, ela não é o fim. Ela é um pontapé inicial. É a partir da recomendação de Aracaju que nós vamos discutir, vamos aprofundar, vamos amadurecer as ideias, as sugestões. A partir de agora, nós vamos fazer uma construção até chegarmos no ideal, até chegarmos, né, alcançarmos esses critérios. Outro dia eu estava pensando lá em casa, a gente fica pensando, né, viajando, como se diz, e eu estava pensando, rapaz, o ideal era criar um algoritmo. A gente cria um algoritmo e transforma a recomendação de Aracaju numa fórmula matemática, de modo que você aplique a fórmula e saia a nota do membro e, consequentemente, a sua avaliação. É resolutivo? Não é resolutivo? É fácil fazer isso? É fácil criar uma fórmula dessas? Seria o ideal. Mas eu estou pensando nisso. Eu estou com vontade de juntar estatístico, matemático, uma turma boa nisso aí, né? E a gente tentar implementar isso. Estou encerrando, doutora, para não me alongar. O artigo 12 da recomendação de Aracaju define, né? Eu vou ler bem rapidinho. Aliás, está ali, né? Para os fins desta recomendação, entende-se por atuação resolutiva aquela por meio da qual o membro ou a unidade, no âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar de modo efetivo o conflito, o problema ou a controvérsia, envolvendo concretização de direitos ou interesses, assegurando-lhes a máxima efetividade possível, etc. O que é resolutividade? É uma atuação eficaz, eficiente e efetiva, ou seja, aquela que busca alcançar um objetivo ou resultado, utilizando-se dos melhores recursos à luz da economicidade que apresente benefícios ou transformações sociais. Se algum promotor lhes perguntar, como já me perguntou, o que é ser um promotor resolutivo? É ser um promotor, como o nome já está dizendo, que resolve o problema.
Ah, tá, eu ajuizei uma ação, eu sou resolutivo ou não, e eu devolvo a pergunta, você resolveu o problema ajuizando a ação? A questão que lhe foi levada, a controvérsia, o conflito, ficou resolvido com o ajuizamento da ação? Sim ou não? Não, não ficou. Isso, por si só, quer dizer que ele não é resolutivo? Também não. Por quê? Porque o fato de a ação não ter sido julgada, ou não ter sido executada, ou não ter ainda gerado os seus efeitos, pode ser por circunstâncias alheias ao membro, ao colega. Não é verdade? Então, vejam, a recomendação de Aracaju, e aí eu tento encerrar a resposta, porque dependeria de mais alguma conversa, ela é vista sob uma dupla dimensão. A avaliação da atuação resolutiva na recomendação de Aracaju, ela é vista em uma dúplice perspectiva. Sob a perspectiva do esforço, / produtividade, né? Ou seja, números quantitativos, e também sob a perspectiva de quê? Da transformação social, do impacto, do benefício. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que são coisas diferentes. Primeiro, um promotor, e aí eu vou fazendo perguntas e a gente vai chegando nas conclusões. Um promotor que ajuizou, doutor, lá do MPF, doutor Oswaldo, tocou nesse ponto hoje. Um promotor que ajuizou 50 ações, é resolutivo? Pode ser e pode não ser. Ele pode ter ajuizado 50 ações, resolvido o problema de meia dúzia, ou talvez de nenhum, ou de 50, enquanto aquele que ajuizou uma única ação resolveu o problema de 2.000 pessoas. Então, a produtividade é um aspecto que precisa ser sopesado, precisa ser analisado no caso concreto, casuisticamente. Tem lá 200 ações. Ah, eu recebo o relatório, tem lá 200 ações. Eu posso dizer que é um promotor resolutivo? Ainda não. Daí a necessidade da visita correcional, daí a necessidade de ir lá, de verificar os procedimentos, de conversar com o membro, né? Enfim, a perspectiva da produtividade é um aspecto que pode ou não indicar resolutividade. A outra perspectiva, a da transformação social, a do impacto. E aí a gente vira a página da quantidade para a qualidade. E aí a gente vai averiguar se o trabalho dele é um trabalho de qualidade, se causa impacto social, se modifica, se transforma, etc. Como se averiguar isso? Da forma que a senhora fez. Perguntando ao membro que tipo de trabalho ele tem, o que foi que ele fez que gerou essa transformação social. Isso pode vir num formulário, pode vir numa resposta de um termo de correção, até pode. E a gente disponibiliza lá esse campo, essa possibilidade de ele informar, né? Teve uma atuação resolutiva assim ou assada. Não informando, durante a correção, isso pode ser averiguado, né? Agora, é fácil? Claro que não é fácil. É matemático? É objetivo? Claro que não é. Então, isso é um trabalho, repito, de construção, não é? De atuação de cada corregedoria. E aí, chego na questão da doutora Ellen sobre Ellen, né? Sobre consegui, mais ou menos, me fazer entender, socorro, a ideia. Isso a gente com depois, certeza, isso só a gente fiquei preocupada depois. Quando a promotoria é especializada que ela é judicial. Como eu vou poder, já que na atribuição dele não tem. Aí é aquela história da casuística. Você não pode tratar o promotor do patrimônio público igual a um promotor de família. Não dá. Antigamente se fazia isso, né? Não, o promotor de família teve 200 ações, o promotor de patrimônio teve 1 a 2. Ah, esse aqui é resolutivo. Então, o ideal seria colocar numa promotoria dessa, sem condições de avaliação ou não faz parte de sua atribuição? É você avaliar pela forma possível de se avaliar. Você tem como avaliar a resolutividade de todos. Não é? Não há nenhum tipo de atribuição que você diga assim, esse aqui eu não tenho como saber se é resolutivo ou não. Não é? Claro que há. Por isso que a recomendação ela é vista nessas duas perspectivas, sob o aspecto da produtividade. Se eu pego 2 promotores criminais, eu tenho como avaliar. Eu não tenho como ver a questão da qualidade do trabalho, mas eu tenho como ver na produtividade. Então, eu já tenho parâmetro para fazer essa avaliação. Enfim, depois a gente tenta aprofundar, né, oportunamente. Socorro, na questão do acompanhamento, né, de forma bem breve. O acompanhamento é uma medida prevista, inclusive, na recomendação de Aracaju, né, que pode ser adotada
é uma ferramenta que pode ser adotada pelas corregedorias quando verifica algumas situações, né, que possam ser resolvidas com um acompanhamento. Ele se assemelha muito ao acordo de resultados, que também está previsto na recomendação, né? Mas, enfim, vamos falar do acompanhamento, para não se alongar. A Corregedoria Nacional passou a adotar, não nessa gestão, já na gestão anterior, do Dr. Cláudio Portela, o acompanhamento, com resultados fantásticos, fenomenais, resultados muito bons. Temos promotores na Paraíba que mudaram completamente a forma de atuar, por conta de um acompanhamento a que foi submetido. E, depois do acompanhamento, virou outro promotor, né? Atuante, diligente, resolutivo. Mas, enfim, o acompanhamento ele é determinado pela Corregedoria Nacional, normalmente, com uma série de alíneas. Quem já realiza ou realizou acompanhamento aqui sabe. Me parece que vai da linha A até a linha H, varia um pouquinho, né? Com vários itens. Primeiro, aqueles itens, aquelas alíneas e aqueles pontos que nós colocamos ali são parâmetros, são aspectos que nós dizemos assim à corregedoria local. Olha, nós identificamos esses problemas aqui, os problemas constam do relatório, e nós identificamos que, através de um acompanhamento, esse membro pode evitar um reflexo disciplinar. Esse membro não vai responder a uma reclamação disciplinar ou chegar a um PAD. Muitos dos nossos colegas não conseguiram compreender ainda que o acompanhamento é uma chance que está sendo dada a ele de evitar a instauração de um processo, de um procedimento disciplinar. E aí vem com 4 pedras na mão, criticando aquele acompanhamento. E me recordo de um comentário que foi feito por um membro da gestão anterior da Corregedoria, que, quando o promotor veio com muita raiva, ele disse, não, tudo bem, a gente elimina o acompanhamento e instaura um RD e você vai responder uma reclamação disciplinar e, quem sabe, um PAD pela falta de zelo, né, no dever funcional. Bom, o acompanhamento ele foi intensificado nessa gestão, passamos a adotar o acompanhamento com mais frequência, e o acompanhamento ele é delegado às corregedorias locais. Por quê? Porque as corregedorias locais têm muito mais condições de verificar, né, in loco, diretamente nas promotorias, a evolução dos trabalhos, a evolução do trabalho do colega. Se o colega passou a ser mais ou menos resolutivo, mais ou menos produtivo, enfim. O termo que se envia, aquele termo, é uma referência, é um parâmetro, é uma diretriz que nós encaminhamos. Por quê? Porque várias corregedorias pediram. Como é que a gente vai... Que informações a gente vai colher? Como é que a gente vai fazer isso? A Corregedoria Nacional disse, olha, a gente vai fazer um modelo, um modelinho que possa servir aí de padrão, mas ele não é estático, tá certo? As corregedorias de origem têm ampla liberdade de fazer o seu acompanhamento da forma que achar mais conveniente, mudando aquele formulário, melhorando, retirando, acrescentando, não tem nenhum problema. E mais, a opinião, o parecer, o entendimento da corregedoria local a respeito da situação daquela promotoria vai prevalecer quando da análise pela Corregedoria Nacional. Então, se a corregedoria de origem disser, no primeiro relatório trimestral, que são trimestrais, né? No primeiro relatório, a corregedoria local diz, olha, a situação aqui está regularizada, está tudo em ordem. O promotor botou tudo em ordem. Isso é o que vai valer para a Corregedoria Nacional. É a palavra da corregedoria local. Por quê? Porque nós não vamos lá verificar, né? Como eu disse, eu comecei a receber os procedimentos de acompanhamento da Paraíba, né? Acho que eu fiz 5 ou 6 pareceres já de acompanhamento. E uma coisa que a Corregedoria Nacional não sugere, nunca mencionou, mas que eu passei a adotar. Se no primeiro relatório trimestral ainda remanescem problemas graves, eu já estou sugerindo uma correção extraordinária, imediatamente. Ora, foi dado um prazo de 3 meses. O colega não regularizou, a situação piorou. Correção extraordinária, para verificar. Eu vou ficar aguardando? Eu vou ficar esperando mais 3 meses para ver a coisa, né, pipocar, né, Rodrigo? Enfim, são esses ajustes que cada corregedoria tem plena liberdade para ir adotando. Então, não se preocupa com essa questão, não, porque lá pede a folha e tal. Por que é que tem aquela opção? Porque nós identificamos em várias situações, mas várias situações, em várias correções, por exemplo,
Um membro que despachou em 2016. Isso eu estou falando porque eu vi na Paraíba. 2016 tem o despacho. Correção agora em 2019. De 2016 até 2019, nenhum impulsionamento. E aí ele dá um despacho de 2019. Oficia ao Tribunal de Contas pedindo informações sobre o julgamento das contas do prefeito. Isso é improbidade administrativa. Então, veja, se eu peço a data do último despacho, o que é que vai aparecer lá? Março de 2019. Eu tenho que pedir o penúltimo despacho, o último e o penúltimo, né? Para verificar se houve impulsionamento nesse período. Daí porque esse incômodo, Ellen, de ter que identificar a página, a folha, né, em que está, com esse intuito. Não se impressionem, não fiquem chateados com cobrança de membros que estão sendo acompanhados. É preciso entender que eles só estão sob acompanhamento porque foram detectadas irregularidades na promotoria. Então, ele tem que ter um trabalhinho mesmo, de prestar essas informações às corregedorias locais, à Corregedoria Nacional, né? Tem que ter, infelizmente. Ele é o maior interessado, é ele quem tem que estar interessado em dar o máximo possível de informação para se livrar daquele acompanhamento. Deu para entender mais ou menos? E eu me alonguei muito, Rodrigo. Não, mas eu agradeço porque foi bem esclarecedor. Porque, às vezes, como a gente recebe só um anexo, aí a gente até ou tem vergonha mesmo de ligar para vocês. Isso aí acabou, né? Isso aí não existe mais, né? Pelo amor de Deus. Pois é, agora que você está do outro lado, você está vendo assim. Então, agora eu deixei de ser deixei de ser vitrine e passei a ser estilingue também agora, né? Fica de um lado para o outro. Mas eu agradeço a explicação e porque realmente a gente utilizou no primeiro trimestre, nós fizemos, inclusive, uma inspeção com um olhar bem aprofundado da corregedoria. E alguns, como tu falaste, já sugerimos que não seria necessário a continuidade. Porque já estava da correção para agora, já foi tudo sanado. Perfeito. Né? É isso Obrigada. aí.